Bem, gente, nono ano, vamos retomar o nosso conteúdo de conditional tense, lembrando que estamos trabalhando somente com first conditional, ou seja, somente com a condição provável. Fazendo rapidamente um breve comentário sobre a utilização desse assunto, que a gente já foi visto em vídeos anteriores. Vocês já perceberam que a condição provável ela é composta por dois tópicos gramaticais. Já foi visto também que na hora de formar esse tipo de estrutura, ela pode estar na forma direta ou indireta, que ela pode ter vírgula separando uma oração da outra, porque aí nesse caso a gente está falando de um tempo composto, de um período composto, e a possibilidade de você formar isso aí sem a utilização da vírgula. Então tudo isso foi visto em momentos anteriores. Aqui você vai observar o primeiro tópico de gramática que eu vou revisar para que vocês consigam estruturar direitinho a primeira condição, que é a condição provável. O que seria uma condição provável? Já que o tempo condicional não expressa claramente se esses fatos vão ocorrer ou não, a condição provável é aquela que está mais perto da realidade. Ela está mais, digamos assim, que é mais fácil de acontecer. Então, a imposição da condição que seria o se, a condição provável é aquela que está mais perto da realidade. Então, eu tenho aqui um pequeno gráficozinho que ilustra isso, porque o primeiro tópico de gramática que eu vou revisar para a formação da condição provável é exatamente o futuro com o will, tá? Então, vamos a partir de agora observarmos a estrutura desse futuro com will, sua utilização e os exemplos que eu vou colocar para vocês. Então, é necessário que vocês observem para, na hora de estruturar uma condição provável, não ficar preocupado se ela está na forma direta ou indireta. Isso não importa. Se você conhece os tópicos de gramática, os dois conteúdos que vão envolver a condição provável, então ela pode estar no modo direto ou no modo indireto, que você vai fazer com tranquilidade. Por isso que é bom se apropriar com clareza, gente. Não é simplesmente ver e dizer que entendeu, não. É entender no interior, fazer aquela compreensão, aquele tipo de compreensão capaz de explicar a um colega nosso, por exemplo, que tenha dúvida. Eu entendo que o aluno está aprendendo quando ele está nessa condição. Quando o colega de lado diz assim, é só um exemplo, né? Porque agora isso para a gente é praticamente impossível, enquanto essa situação dessa pandemia não minimizar e que a gente possa voltar às aulas normais. Eu estou só citando um exemplo, que um aluno de lado, o seu colega tem dúvida. E quando ele te pede a explicação, você consegue tranquilamente explicar. Aí eu acho que você está entendendo. Enquanto você está ouvindo só o professor falando e copiando, quem copia não quer dizer que aprendeu. Copiar seria o mínimo de organização que a pessoa tem que ter no seu material para consulta. Aprender é quando a gente começa a argumentar, discutir, perguntar e o mais ainda, quando a gente consegue explicar para outras pessoas como é que funciona isso, tá? Então, a partir de agora, vamos dar uma observada como é que funciona isso aí. Então, o futuro com will representa ações futuras não planejadas com antecedência. Ou seja, isso vai falar de uma coisa que ainda vai acontecer, mas que você não tomou providências anteriores de como seria praticado tal evento, por exemplo. Você não sabe. É mais uma situação que você toma a decisão de forma momentânea, instantânea, na hora. Então, esse tipo de futuro expressa isso, né? Ações planejadas para o futuro, representa ações de futuro, mas que elas não foram planejadas antes, tá?
E qual é a formação? Bem, com relação à formação, é a mais simples possível. Eu sempre falo, para qualquer conteúdo, que você não precisa mexer no verbo, que esse conteúdo é muito bom. Então, o futuro com will é um desses aí. Você vai pegar o will, depois você vai colocar o verbo no infinitivo sem o TO. Tá? A única coisa que você deve prestar atenção, porque a gente colocar um TO num verbo é como pegar um verbo no infinitivo em português, cantar e conjugar assim, eu cantar. Não é possível fazer isso. Você tira o verbo do infinitivo para dizer eu canto, do mesmo jeito em inglês, quando você vai dizer, você não vai dizer I to sing, você diz I sing. Mesma coisa, não muda nada. Então, nesse caso aqui, você vai pegar verbos que não vão precisar sofrer alteração ortográfica, imposição de regra, absolutamente nada. Verbo normal. Então, uma outra coisa aqui é com relação a essa partícula indicadora de futuro que é o will, tá? Ela não precisa ser traduzida. E por que é que ela tem lá? Ó? Ela está lá para mostrar que o verbo que vem depois dela, que é chamado de verbo principal, ele é o auxiliar, está a dizer que esse verbo está colocado diretamente no futuro. Simplesmente isso. E aí eu coloquei aqui no parênteses para vocês que esse tipo de assunto aqui em inglês é como se fosse em português o futuro do presente. Tá? Aqui na primeira pessoa o cara diz assim, Ray, por exemplo, eu cantarei, eu viajarei, eu estudarei, eu trabalharei. Então isso é uma dica já para vocês entenderem como é que funciona. Não é preciso traduzir o will. Basta entender que o verbo que está depois dele, tá? Você traduz ele no futuro do presente. Porque se você for traduzir o will, você pode encontrar lá no dicionário possibilidades. Por exemplo, o will vai ser igual a desire, que é desejo, vai ser igual ao wish, que é desejo. E aí o cara não está dizendo eu desejo. Não, de jeito nenhum. Você vai lembrar que aquele verbo que está depois dele está no futuro. Ok? Olha o exemplo aqui. Ela estudará ciência. Então, como é que eu estruturei? She will study science. Isso na forma afirmativa, né? Que você sabe que a forma afirmativa vai começar com o sujeito, não é isso? A partir de agora eu vou mostrar as possibilidades de utilização do will, ok? Aí já é na afirmativa, né? Uma forma normal, sem abreviação nenhuma, mas aqui embaixo eu já tenho uma sentença abreviada, por exemplo, she, she'll. O que foi que eu fiz? O que é que você faz para abreviar uma sentença afirmativa com will? Você vai colocar o apóstrofo e vai usar as duas últimas letras da direita, que é exatamente o que? O LL. Então, ao invés de dizer she will, duas emissões de voz, você acaba dizendo só uma, she'll. She'll study e science. Isso aí seria o contracted afirmativo, ou seja, é a forma afirmativa abreviada. Agora, já aprendemos isso em assuntos anteriores, que na hora que você vai fazer uma sentença interrogativa, você tem que colocar o auxiliar para o começo. Então, olha aqui, tá? O que é que eu fiz? Ao invés de colocar she will, como era na afirmativa, ficou o quê? Will she study e science, ou seja, eu estou fazendo uma pergunta e com um detalhe. Eu consegui abreviar, foi possível abreviar a sentença afirmativa, mas a sentença interrogativa não pode ser abreviada, ela tem que ser escrita na integralidade. Ok, gente? Na integralidade. Não faz abreviação em sentença interrogativa. Agora, na negativa, eu tenho possibilidades aqui. Eu tenho uma negativa comum, que é aquele procedimento de começar com o sujeito, depois o auxiliar, depois not. Né? Então ficou she will not study science. Ela não estudará ciência. Isso é a forma negativa comum, sem abreviação. Vocês vão perceber aqui embaixo que eu tenho duas negativas abreviadas. Eu coloquei aqui contracted negativo 1, contracted negativo 2. Ou seja, a contraída negativa 1 e a contraída negativa 2, tá certo? Qual seria o procedimento da 1? O mesmo que eu fiz na afirmativa. Eu só fiz tirar
eu coloquei o apóstrofo e coloquei só as duas últimas letras de will, que é o LL. Lembrando que isso não pode ficar distante, gente. A contração é fazer a união. A única separação que tem aí é o apóstrofo, mais nada. Então, essa seria shall, not, study, science. Isso é uma forma negativa, gente. Mas, olhe, ela é tão pouco utilizada que praticamente não vai aparecer. Porque a condição de se abreviar as sentenças é acelerar o processo de conversação. Eles pretendem, eles têm como meta falar mais num curto de tempo, num espaço de tempo menor. Redução de tempo. Então essa frase, essa contraída negativa 1 é pouco utilizada. Agora essa de número 2 é a preferência, tá? Então você observe que não tem padrão, porque a gente fazer uma forma negativa, você pega o auxiliar, que no caso aí seria o will, depois a partícula de negação que é o not, e do not você tira o o e coloca o apóstrofo. Então você observa que não tem aqui esse want, que é, de onde veio esse o? Não tinha, né? Da partícula will, ele tirou o i, os dois l's e colocou um o, mas por quê? Para ter sonoridade. Para ter sonoridade. Agora, desse aqui tem, porque esse apóstrofo aqui está no lugar do not. Então ficou she, o want, study e science. Essa segunda modalidade é a preferência. É a preferência dos gramáticos, das pessoas que postam exercícios na internet, em qualquer meio de comunicação que eles utilizarem. Isso daí é a preferência, tá certo? Embora aquela de número 1 não esteja errada. Só que a incidência de utilização dela é muito pouco, ok? Então, gente, o que é que eu quero deixar já pronto agora? Eu quero deixar pronto para vocês o primeiro assunto dos dois que vocês vão revisar para fazer a condição provável. Não é isso? Isso daqui na forma direta, vocês vão olhar lá no gráfico de vocês, que é a forma direta da condição provável é exatamente começar com o futuro com o will. Então é muito fácil você recordar isso, que o futuro com o will não precisa alterar no verbo, tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a revisão do Simple Present, que é a segunda etapa disso aí, e tentar fazer alguns exemplos ou ver alguns exercícios que seja possível realizar, tá? Então, espero que vocês tenham uma semana bem tranquila, bons estudos e até o próximo vídeo.